Alguém que é dos maiorais de Israel deveria compreender. Você lembra, para vocês verem, meus irmãos, que todo o Antigo Testamento mostra Jesus Cristo. Vocês lembram daquela serpente? Você lembra daquela serpente que os irmãos vão encontrar lá em Números, capítulo 21, se eu não me engano, é Números 21. A serpente de bronze, quando o povo de Israel começou a murmurar contra Deus, contra Moisés, e Deus manda um monte de serpente, a serpente começa a morder um monte de gente lá e o povo morrer. De repente Deus levanta uma serpente, Moisés clama pelo povo, Deus levanta uma serpente de bronze, e todo aquele povo que olha para aquela serpente é salvo. Então Jesus usa o Antigo Testamento porque Nicodemos era especialista no Antigo Testamento, assim como os outros que faziam parte do Sinédrio. Você lembra dessa serpente? Lembra que aquela serpente, quando o povo olhou para aquela serpente, eles foram salvos? Na verdade, aquela serpente, o segredo não estava naquela serpente, mas estava na confiança em crer nas palavras de Deus. E aquela serpente apontava para mim, para Jesus. A serpente era a tipologia de Jesus, e ele mostra isso dizendo: de modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. E como é que Jesus foi levantado? Na cruz. Quando ele foi colocado naquela cruz, morreu por nós naquela cruz. Todo aquele que nele crê, como diz a palavra de Deus, todos nós que cremos que o sacrifício de Cristo foi singelo, foi verdadeiro, obtemos a vida eterna. Assim como o povo no Antigo Testamento olhar para aquela serpente e foram salvos. Na verdade, ao olhar para aquela serpente, eles estavam confiando na promessa do Senhor de que eles iam ficar curados, e essa promessa abrangia a promessa de que havia alguém superior, que era aquele que não curava, que queria trazer o verdadeiro antídoto para o veneno, que não causa somente a morte física, mas a morte espiritual. Aqueles homens estavam morrendo fisicamente, mas o veneno do pecado traz a morte espiritual, e somente em Jesus Cristo nós encontramos o antídoto. Por meio do seu sangue nós obtemos a vida eterna. Então que nós possamos, meus irmãos, entender que a verdadeira conversão é a obra do Espírito Santo em nossas vidas. Ela não vem por nós sermos conhecedores da Bíblia, ela não vem por nós termos status, uma posição elevada socialmente falando. Nós não podemos barganhar com Deus. Que nós possamos pedir diariamente ao Senhor que por intermédio do seu Santo Espírito trabalhe em nossos corações, nós que já somos salvos, redimidos pelo sangue do Senhor Jesus, e possamos pedir que o Senhor nos encha do seu poder, nos encha do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, que nós possamos transbordar, para que nós possamos viver uma vida para a glória de Deus. E se alguém aqui ainda não creu que Jesus Cristo é o Filho de Deus, peça nessa noite com fé a Jesus, para que o Espírito Santo, peça a Deus que o Espírito Santo de Deus toque na sua vida,